Olá, muito boa noite. Então, hoje nós estamos no estudo do Evangelho, que é referente ao capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre alqueire. E eu vou pedir a todos a compreensão, porque hoje nós estamos com criança, as crianças estão por aí e pode haver um outro barulho externo, tá bem? E esse capítulo, ele é muito importante para diversos aspectos. Então, neste momento, nós vamos elevar o nosso pensamento, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco, iluminando e protegendo, que Ele nos encha de muita paz e amor. Obrigado, Senhor, por esta noite e que possamos ser claros e correr em perfeita harmonia e paz. Então, pessoal, muito boa noite novamente. Eu peço a compreensão de vocês que hoje nós estamos com a casa cheia de crianças, então as crianças eventualmente vão falar ou fazer algum barulho, né? Então, eu quero nesse momento falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 24, que é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E esse capítulo inicia assim: Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na em um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. E isso está em São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 15. E o que é essa candeia e esse alqueire? A candeia é como uma espécie de tocha que era colocada, no alto para que iluminasse o recinto. E o alqueire, uma espécie de cesto. Então, numa lógica, que todos nós compreendemos, ao acender a candeia, que é essa tocha, não podemos colocar para cobrir, essa candeia. Porque esse é o sentido, da candeia, ela é a luz, e nós não podemos esconder essa luz ou abafar essa luz, encobri-la, mas sim deixá-la sempre em destaque, iluminando todos que estão à sua volta, E isso pode ser uma simbologia falando um pouquinho do conhecimento, que o conhecimento é essa luz, A fé que nós temos é esta luz da candeia e que nós não podemos encobri-la, ou retirá-la do ponto de destaque na nossa vida. E se entendendo, compreendendo que é o conhecimento que nós temos, que é a nossa fé, ela tem que ser transmitida o máximo possível para as pessoas, que ela tenha o maior alcance, Não podemos ocultar, aquilo que nós temos de bom em nós. Temos que levar ao outro para que o outro também possa se desenvolver nas suas potencialidades, Porque muitas vezes, quando nós provocamos algo no outro, ou nós levamos algo de importante a ele, muitas coisas que ele já tem dentro dele são despertadas com o nosso toque ou com a nossa fala. Porque todos nós somos seres de potencialidades, E nós podemos tocar os corações e transmitir a eles os ensinamentos do Cristo ou alguns outros conhecimentos que nós tenhamos de outros locais. E assim, em continuação, Jesus, trouxe nesse capítulo sobre os mistérios, que os mistérios eles não devem ser ocultados diante das outras pessoas. E ele foi questionado, porque ele ensinava por meio de parábolas, E ele explicou aos seus discípulos que essa forma de explicação por meio de parábolas
era justamente porque aquelas pessoas daquele período compreenderiam de uma melhor maneira os seus ensinamentos se utilizando das parábolas. É uma forma didática que Jesus encontrou de trazer à luz os conhecimentos, né? E colocar a candeia num lugar que pôde iluminar a todos e ilumina até hoje, né? Já se passaram aí 2020 anos da sua passagem sobre a Terra e nós estamos aqui falando sobre ele, lendo sobre ele, compreendendo ainda tudo aquilo que ele deixou para nós de sua fala, de seu ensinamento, porque muitas coisas ainda nós vamos entender ao longo do tempo. Porque assim como aquelas pessoas daquele período precisavam da parábola para compreender, elas estavam ali no seu tempo e o conhecimento estava de acordo com o grau de entendimento delas. E com o nosso avanço, nós vamos compreender de outra maneira, nós vamos enxergar a mensagem de outra maneira, que ela vai estar entrelada com a nossa vivência do agora, né? Porque antes ela tinha uma compreensão daquela vivência, daquele lugar, das experiências que aquele lugar transmitia. E hoje nós temos uma outra vivência. Então, ao lermos a mensagem, nós vamos compreender com os olhos de quem está neste tempo, né? Lembrando que somos espíritos imortais. Então, todos nós temos bagagem aí de compreensão, né, sobre esses ensinamentos. E aí, nessa passagem também do Evangelho, ele traz também a importância do homem poder compreender a sua mensagem, né, que é um grande desafio. Então, levar, né, proporcionar que as pessoas tenham esse ensinamento é importante para nós. Ter uma inteligência, né, que é dirigida para as coisas do bem, né? E muitas vezes nos deparamos com coisas referentes à doutrina espírita ou algum outro conhecimento e nós ficamos tão empolgados com aquele conhecimento, com aquilo que nós entendemos, que queremos impor ao outro de uma forma irresponsável às vezes. Por quê? A outra pessoa, ela tem já a sua fé. A outra pessoa tem a sua forma de compreensão do mundo. E quando nós queremos colocar algo para ela, muitas vezes ela se prejudica. Por quê? Antes, ela já está enraizada em algo. E quando nós, né, começamos a falar e a impor, muitas vezes nós podemos tirá-lo dessa forma como ele está enraizado. E aí não há como colocar algo, né? Nós não temos a capacidade de dar para ele algo novo. E aí essa pessoa pode ficar ali, né, num estado de incompreensão e de descrença. Então é importante que nós estamos empolgados, nós compreendemos algo, mas nós olhamos para o outro, entendemos a forma de vida do outro, por que ele acredita em alguns pontos de vista e respeitemos aquilo. Porque se nós apenas destruirmos, né, a sua crença, a sua fé e não dermos algo para ele que realmente o faça sentir em seu coração, isso será uma falta de caridade. Isso será um desrespeito muito grande. E ao invés de fazermos o bem, estaremos fazendo o mal, estaremos prejudicando aquela pessoa. Porque cada coisa deve vir ao seu tempo. O grão semeado fora de época, ele não frutifica, né? Ele não germina, porque há o momento certo da semente germinar nas pessoas. Hoje, nós estamos em contato com coisas, né, com conhecimentos, e nós estamos ali germinando nisso. E há pessoas
que estão em outro momento, estão em outra germinação. Então não podemos, né, antecipar isso. Jesus, em seu tempo, já compreendia isso, porque quando ele ensinou por parábolas, ele deixou o conhecimento em aberto para as pessoas, para que cada qual a seu tempo pudesse compreender ali os aspectos, né, do ensinamento dele nas parábolas, porque ele entendia que cada um em determinado momento iria perceber certas coisas. Todos nós temos o nosso momento certo. Todos nós vamos compreender o sentido das coisas à medida que nós formos caminhando na nossa evolução. Por isso não precisamos ficar tristonhos ou desanimados quando nós não conseguimos obter alguns conhecimentos de ordem técnica ou de ordem elevada, porque vai chegar um momento que aquilo vai fazer sentido para nós e nós vamos ter esse despertar, né? E aí, retomando a ideia da candeia e da luz, sem a luz da razão, a fé enfraquece. Que a nossa fé, ela é a confiança que nós temos de que existe algo que nos transcende, que algo que é acima de nós mesmos, que nos coordena, que está conosco, que nos protege. E se nós acreditamos nisso por meio da nossa força racional, por meio da nossa compreensão, né, a gente consegue fazer ela ficar cada vez mais forte. Houve um tempo na humanidade em que os conhecimentos relacionados à doutrina de Cristo, né, das religiões, eles eram ocultados para as pessoas do comum, porque havia uma ideia de controlar as pessoas por meio de um conhecimento que elas ainda não obtinham e tirar vantagem disso. Hoje nós vemos alguns casos onde o aspecto religioso utiliza-se do seu conhecimento acerca das verdades bíblicas, acerca das coisas espirituais, a fim de angariar fundos, né? Age com ganância. E nessa passagem do Evangelho ele fala também, né, mais à frente, que o material não pode ser maior que o espiritual, que o nosso ímpeto sobre as coisas materiais tem que ser menor do que as questões espirituais. Que se nós buscamos na fé algum interesse, ou se nós renegamos a Jesus simplesmente porque nós com esse renegar vamos obter algum tipo de lucro, nós estaremos ali no momento em que estivermos na vida maior, nós vamos arcar com essas consequências nós vamos ter a recompensa na terra, mas o que nós vamos levar no nosso espírito, né, na nossa alma das coisas de Jesus verdadeiramente, né, do aspecto espiritual. E aí, ele também traz para nós que os ensinamentos de Jesus diz respeito à caridade, à humildade e o amor, que é claro a todas as pessoas, e que mais vale clarear os olhos de 10 cegos do que um só que se compraz da escuridão. Porque muitas vezes insistimos em impor a outra pessoa, né, a nosso entendimento, mas não vale a pena. Muitas vezes há outras pessoas que nós podemos encontrar ao longo do caminho que vão estar abertas, né, para essa conversa, para essa fala, e vai ser bem mais fácil trazer esse esclarecimento sem ter essa sombra do orgulho, da vaidade cega, que muitas vezes se sobrepõe às coisas, né? E faz pressão sobre os indivíduos, né? Porque aquela pessoa que está tomada pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ela está refém de si mesma. E é preciso que ela consiga se libertar disso. E os ensinamentos do Cristo, eles têm que ser atitudes na nossa vida.
Não podemos ficar somente nessa teorização, né, do que ele trouxe para nós, dessa bondade que Jesus tem, né? Ele veio para nos esclarecer e nós temos que ter a boa vontade e a responsabilidade da caridade na nossa vida. E aí, ele traz também, nas últimas partes desse evangelho, ele fala um pouquinho sobre esse renegar a Jesus, né? E ele fala também que sobre Jesus estar com aquelas pessoas consideradas de má vida. Aqueles que são sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. Aí isso está em São Mateus, no capítulo 9, no versículo 10, 11 e 12. E Jesus, ele sempre buscava estar com os desvalidos, os pobres, que necessitavam de consolação. Aqueles que tinham boa fé, né? Que não estavam ali cercados, né, sobre aquele apogeu, o orgulho. Ele estava com aquelas pessoas que necessitavam muito do consolo, do carinho e do respeito. E aí ele traz um pouquinho o aspecto da mediunidade nesse capítulo. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica. E mesmo as pessoas de má vida, como é colocado no Evangelho, ou mesmo as pessoas que não são muito boas ou amorosas para com os outros, como é uma faculdade orgânica, elas têm normalmente. Só que, claro que isso não faz com que o homem esteja livre da responsabilidade sobre o uso daquilo, né? Dessa mediunidade, por exemplo. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós temos que entender qual que é o limite da dignidade e da indignidade em tudo. Porque os bons espíritos, quando eles socorrem nós, eles não veem se nós somos dignos ou indignos, eles socorrem. E mesmo ocorre com a mediunidade. Nós temos, né? As pessoas têm, independentemente do seu caráter, né? Então, é mais uma coisa que nós temos que aprender a utilizar para o bem, assim como o nosso conhecimento intelectual, né? Porque muitas pessoas utilizam-se também do conhecimento para agir no mal. E aí ele vai falando sobre a coragem da fé, que a fé, ela nunca pode ser egoísta e nós não podemos guardá-la para nós mesmos. E colocar a verdade acima dos nossos interesses, que é esse não encobrimento da candeia com o alqueire. A gente não pode colocar a nossa fé dentro de uma caixinha, né, e esquecê-la ao longo de nossa vida. Nós vamos viver as dificuldades, né, da vida e nós temos que suportar essas dificuldades com coragem e ter uma fé sincera consigo mesmo. Pensar sempre, por que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou lendo isso? Qual é o sentido que eu tenho para a minha vida? E o que essas palavras, esses ensinamentos podem modificar o contexto da minha família, da minha jornada, o que tudo isso pode trazer de benefício a mim mesmo, né? E com perseverança, não se deixar seduzir pelos benefícios do mundo material, sempre sobrepor o material pelo espiritual e lembrar que Jesus, ele é o grande mestre e tudo o que nós precisamos para compreender o sentido da bondade e do bem são os ensinamentos. E sempre revisitá-los à medida que nós formos caminhando, revisitar sempre esses conhecimentos nos faz bem. Agora que estamos nesse momento que não podemos estar, né, nos templos religiosos, não podemos estar
com os pares de fé, né? Aqueles que têm o mesmo entendimento nosso, podemos estar realizando aquilo que nós realizamos naquele espaço físico dentro da nossa casa, transformando ela num templo sagrado também, né? Colocando dentro dela esses aspectos de luz e paz que nós sentimos lá. A gente transpor todo aquele amor que nós temos lá com os companheiros para dentro dos nossos lares. E isso é muito importante, porque nós podemos ser essa candeia, né? Essa luz que ilumina a todos que estão ali naquele local, né? E isso é muito bonito, essa capacidade que Deus colocou em nós, essas potencialidades que nós temos de realizarmos o bem. Agora, neste momento, nós vamos caminhar para a vibração. Vamos lembrar do Mestre Jesus, solicitando a sua presença em nossa vida, pedindo por aqueles irmãos que estão no momento de dificuldade, que estão pelas ruas de Campinas, com frio, com fome, aqueles companheiros que estão desempregados, as famílias que estão passando necessidade, as crianças vulneráveis que estão passando por momentos difíceis. Mestre, protege esses irmãos de jornada, protege essas crianças, acalma os corações, enche de esperança, força e coragem. Muitos de nós perdemos pessoas amadas, muitos de nós estamos tristonhos, angustiados, sem perspectivas para o futuro. Acalma o nosso coração, tira de nós essa irritabilidade que nós sentimos, a depressão. Coloca no nosso coração o entendimento e a compreensão de que tudo vai passar e vai chegar um momento em que nos lembraremos de toda essa situação, colhendo as aprendizagens, lembrando o quanto que nós crescemos com tudo isso. Mestre, obrigado por termos saúde, obrigado pela oportunidade de estarmos respirando, pela oportunidade de termos as coisas básicas da vida. Obrigado por todo o amor que o Senhor nos deu no seio de nossa família. Obrigado pelos sorrisos, pelos abraços, pelos carinhos que nós recebemos ao longo de nossa jornada. Abençoe, Senhor, sempre as nossas atitudes, que possamos ter principalmente paciência, que possamos segurar os nossos anseios, segurar as nossas más inclinações em prol do próximo, que possamos ter atitudes voltadas ao seu Evangelho e os seus ensinamentos. Mestre, abençoa todos aqueles irmãos que desencarnaram, aqueles outros familiares e amigos que estão passando por este momento de luto. Abençoe também os presídios, as grandes comunidades e os governantes da instância municipal, desde até a presidência, todos aqueles que estão à frente do nosso país, que eles tenham lucidez e amor para com o próximo,
para que as suas atitudes preservem a todos nós. E, Senhor, ajuda-nos a sermos colaboradores do bem, que sejamos mensageiros a solicitar sempre a bondade, a caridade e a sabedoria. Obrigado por esta noite e nos abençoe sempre, essa semana e ao longo desses dias que nós teremos pela frente. Obrigado, que assim seja. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, pedir desculpa, pelos barulhos externos, que hoje nós estamos com as crianças todas aqui, então são situações que nós não prevemos, Então, muito obrigada, uma boa noite, estejam todos em paz, que assim seja.